Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos continuar o nosso intensivo de Química para o ERJ. Vamos estudar as bases, os hidróxidos, beleza? E essa é uma classificação muito importante da função inorgânica. É aquela função oposta aos ácidos e que com certeza cai em muitas questões fazendo pegadinhas, porque tem pessoas que confundem as características típicas de hidróxidos, de bases, com características típicas de ácidos, beleza? Então, certeza que vai ajudar muito nos seus estudos. Então, bora lá para o slide, bora para a teoria. Bom, pessoal, o que é um hidróxido, né? O hidróxido, ou uma base, como também é muito chamado, tá? São compostos que, em geral, são inorgânicos e, em geral, são iônicos, né, que, segundo a classificação de Arrhenius, quando são colocados em água, se ionizam ou se dissociam, se forem covalentes, liberando íons hidroxila, íons OH-, certo? Então a característica principal dos hidróxidos é essa, liberar um OH- que havia ali na sua estrutura. Tá legal? Então vamos lá. Como que é a estrutura geral então de um hidróxido? É um metal com NOx muito baixo ligado a uma hidroxila, a OH. Tá certo? Então vamos lá. Exemplos que a gente tem aí. O de sódio, de potássio, de ferro, de cálcio, de bismuto, de vários elementos com NOx baixo ligados à hidroxila. Quando você olha para essa estrutura e você quisesse de cara saber o NOx do metal, como é que você saberia qual é o NOx do metal? É só você olhar, rapidamente o número de hidroxilas. Cada hidroxila tem carga -1. E aí o metal tem que ter uma carga positiva tal que anule aquele total de hidroxilas. Então no sódio, NaOH, carga do sódio, Na+. E é fácil, porque o sódio está ali na primeira família da tabela periódica, você já sabia. Mas vamos pegar um elemento que a gente não soubesse, de repente, o chumbo. O chumbo ele tem NOx +2 e +4. Como é que eu sei só de olhar para essa fórmula que ele tem o NOx +4? 4 hidroxilas. Cada hidroxila é -1, então o chumbo tem que ter carga +4. Perfeito? O de bismuto. Eu também não sei o NOx do bismuto sempre. Mas a hidroxila tem carga -1. Não tem 3 hidroxilas aí? Então esse bismuto tem carga +3. Porque cada hidroxila é -1, então tem que ter carga +3 para se anular. O do ferro. Tem 2 hidroxilas, então é ferro +2. Tá vendo só? Então só de você olhar a estrutura, você já sabe muita coisa da nossa fórmula do NOx dos nossos hidróxidos, tá certo? Então, seguindo, a gente tem que saber o que é a dissociação de uma base. A dissociação é a reação na qual aquela base ela vai, em água, liberar seus íons. Liberar o lítio mais e o hidróxido, Então, na reação que você tem lá na água, é isso que acontece. Tá certo? E uma das classificações que nós temos dos hidróxidos é em função dessa dissociação. Então, vou pegar aqui alguns exemplos. A dissociação é a reação que os hidróxidos sofrem quando eles estão colocados em água. Então, vamos ver aqui. Como é que é a reação geral? Você tem lá um metal com NOx N, porque tem N hidroxilas, que quando se dissocia vai formar o metal com NOx N mais N hidroxilas. A ideia principal, a base, é essa. Vamos seguir aqui com alguns exemplos. NaOH. Botei em água, o que aconteceu? Formou Na+, mais hidroxila, menos. Perfeito? Detalhe, eu estou colocando aí o aquoso. O aquoso é fundamental, porque essa reação ela não aconteceria se o meio não fosse aquoso. Essa é uma reação que ela acontece tipicamente quando a gente coloca a base na água. Então é fundamental, se eu estou representando a dissociação de uma base, a ionização de um ácido, uma reação que só vai acontecer na água, que eu indique que o produto está no estado aquoso. Tá bom? A água não está participando como reagente desse processo, mas sem ela, essa dissociação não aconteceria. Você não vai achar íons Na+, no estado sólido. Você não vai achar íons Na+, no estado líquido. Você só vai achar o Na+, se for numa solução aquosa. Tá legal? Beleza. Outro exemplo, antes de ir para outro exemplo, observe que essa base liberou apenas uma hidroxila. Então nós classificamos ela como uma monobase. Outro exemplo, nós temos aí o hidróxido de ferro 2, Por que 2?
tem NOx mais 2 esse ferro aí. A gente já vai ver isso. Então, quando ele se dissocia, ele forma lá o íon ferro mais 2 aquoso e 2 hidroxilas. Esse composto a gente classifica ele como uma dibase. Por que dibase? Porque libera 2 hidroxilas. Tá bom? E legal. E se eu pegar essa base de bismuto que tem 3 hidroxilas? Quando ela se ionizar, vai liberar 3 hidroxilas e, portanto, vai ser uma tribase. Legal? E podemos ter, inclusive, uma tetrabase de chumbo, por exemplo. Então, tetrabase. Tá legal? Então, a ideia principal de você classificar em mono, di, tri ou tetrabase é você conseguir descrever por meio dessa classificação quantas hidroxilas aquela base libera ao se dissociar. E não esquece, reações de dissociação você tem que indicar o estado físico aquoso dos produtos. Senão você vai perder ponto. Tá legal? E perder um 0,25 numa questão bobinha dessas, poxa, pode custar a classificação numa prova, que custa do som concorrente, não a sua, tá certo? Então, vamos lá. Nomenclatura de hidróxidos, como é que funciona? É bem simples, é hidróxido mais nome de metal. Sempre assim? Muitos dos exemplos que vocês vão ver são assim. Então, está aqui a nossa regra geral, a gente vai aplicar. Então, hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido de potássio, KOH, simples assim. De cálcio, hidróxido de cálcio. De magnésio, hidróxido de magnésio. De prata, hidróxido de prata. De cádmio, hidróxido de prata. De cádmio. Então vocês estão vendo que quando aquele elemento tem um NOx só, é muito simples. É só botar hidróxido de nome do elemento. Agora, vê só, o alumínio, o bismuto tem NOx mais 3, é bom saber. Do grupo 2, todo mundo tem carga mais 2, então vai formar, só um mesmo tipo de hidróxido. Então, o zinco e o cádmio também, que tem NOx mais 2. Do grupo 1 e prata tem sempre NOx mais 1, então fica fácil fazer a nomenclatura desses caras. Grupo 1A, 2A, o grupo do alumínio e prata e cádmio. O problema são esses outros aqui que a gente já vai ver, né? E olha o zinco aparecendo atrasado aí. É quando você pegar, por exemplo, a amônia. A amônia é um caso que a gente não estudou ainda, né? Não é um metal. Ela foge daquela representação que a gente estava esperando para o hidróxido. Mas a gente também pode dizer que o hidróxido, qual é a classificação? É um composto que em água libera uma hidroxila, né? E esse composto, quando está em água, ele libera hidroxila, então ele é uma base. Então aí está o hidróxido de amônio, porque o NH4+ é o íon amônio. É importante você observar que essa é a única base não iônica, né? Todas as outras são formadas por compostos iônicos. Essa aqui é um composto covalente que libera hidroxila, tá certo? Então, vamos lá. Bases de metais com NOx variável, que é a parte que complica mais. Por quê? Porque agora a gente tem que ver aqui na questão do líquido-oso, dependendo do NOx. Então, tem para o mercúrio, para o cobre, para o bismuto e para o alumínio, para o ferro, para o cobalto e para o níquel, e para o chumbo, para a platina e para o estanho. Tá bom? Como é que funciona isso? Você vai colocar hidróxido de, nome do metal, e X para o NOx. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A gente tem aqui o hidróxido de ferro 2. O que é o hidróxido de ferro 2? É o hidróxido de ferro, onde o ferro tem o NOx mais 2. Tá bom? Outra forma de a gente dar um nome é a gente usar o sufixo oso ou ico. O ferro ele pode ter os NOx mais 2 e mais 3. O mais 2 não é o menor NOx? É. Então, hidróxido ferroso. Vamos ver outro exemplo. Hidróxido de chumbo, 4. É o hidróxido de chumbo com chumbo mais 4. Ah, legal. Mas o chumbo ele pode ter os NOx mais 2 ou mais 4, então o mais 4 é o maior NOx. Então também posso chamar isso de hidróxido plúmbico. Pode. É muito feio, mas pode. E tá certo. Ah, de bismuto. Ah, o bismuto pode ter os NOx mais 3 e mais 1. Então, hidróxido de bismuto 3. Ou hidróxido bismútico. Tá legal? Então, bem simples. E como é que a gente vai determinar a força de um hidróxido? O que é um hidróxido forte, para começar, né? A força, da base está relacionada com a quantidade da hidroxila que ela pode liberar. Não se ela vai ser mono, di, tri ou tetrabase, não é isso. É saber o quanto das moléculas que você colocou da base vão estar dissociadas. Então, imagina que você coloca, lá para reagir em água 100 unidades de base, 100 moléculazinhas da base.
Se as 100 moléculas liberarem hidroxila, aquilo é uma base muito forte, né? Se dissociou completamente. Agora, se você colocar 100 moléculas da base e apenas 10 se dissociarem, você está falando de uma base que ela é muito fraca. Então, a força da base, a força do ácido, a força que a gente está falando de compostos ácidos básicos, está relacionada à capacidade deles de liberar hidroxila para a base e H+ para o ácido, que a gente ainda vai ver. Tá bom? Então, quais são as bases fortes que a gente tem que saber que são fortes? São as bases dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos, com exceção de magnésio e de berílio. Tá bom? Todos os outros são fortes. Então, se a gente fala de uma solução formada por esses elementos, nós vamos considerar que esses elementos estão se dissociando completamente. Então, se eu pego uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio, eu tenho que ter uma quantidade de hidroxila naquela solução em meio aquoso de 0,1 mol por litro de hidroxila. Tá bom? Então, base fortíssima. Tá legal? Bom, pessoal, nossa aula sobre as bases termina aqui. Espero que você tenha pego bastante exemplos, feito bastante referências, feito boas anotações e que a partir de agora você tenha, né, o tempo necessário para fazer muitos exercícios. Tá legal? Acho que é fundamental isso para o seu desenvolvimento, para chegar na prova e mandar muito bem. E bom, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você estiver aí precisando de uma ajuda extra, quiser participar do meu projeto de simulados online, vai ser muito bem-vindo. E se quiser saber como participar dele, vou deixar aqui um link, né, na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo e ficar por dentro de todos os detalhes, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado para você que ficou até aqui. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos.